Meu nome é Bárbara Savana, eu sou artista independente. Meu trabalho é basicamente pintura. Agora, na exposição do corpo, eu tenho trabalhado com outras linguagens, com as meninas. Eu faço parte do coletivo Vênus, com a Mariane Malato e a Luísa Brasil, e eu sou criadora, fundadora do Sarai Studio, que é uma ideia de um estúdio itinerante. Meu trabalho é muito natural, assim, então eu acabei indo pelo rumo das plantas, de vegetação, e essa linguagem de pintura ela vem sendo modificada no meu trabalho através das vivências, né? Que é tipo meu intuito mesmo de buscar absorver o lugar que eu tô, o projeto que eu tô participando. No caso do Mãe do Corpo, essa vegetação acabou se transformando em outras coisas, em vísceras, em cipó, em cabos, em fios, mas ela acaba tendo o mesmo tipo de forma, sabe? É uma forma que ela não é algo que fique dentro de uma caixa, ela vai moldando o que tiver em volta. Então, acabo que eu volto de São Paulo no começo do ano, né, onde eu fiz alguns trabalhos lá no litoral e na cidade também, na capital. E aí eu volto já junto com esse projeto com as meninas, buscando também as minhas origens e de onde vem essa vegetação que me acompanha no meu trabalho. Eu sou artista visual muito recente, eu tenho 2 anos praticamente de trabalhar com isso e de viver disso. Eu cursei multimídia junto com as meninas também, né? Na Estácio, eu cursei 2 anos. Elas continuaram e eu parei para viajar, para fazer esse estúdio itinerante junto com um outro amigo meu. E aí, basicamente, a gente teve esse encontro no começo do ano, em março, acho que junho, perdão. E aí a gente começa a desenvolver esse projeto abraçando as linguagens de cada uma, né? Eu entrei nesse projeto com pintura e com também as instalações, falando com as meninas, conversando sobre e aprendendo muito também, porque acabou que foi um processo totalmente coletivo, elas influenciaram muito no meu trabalho e eu influenciei muito no trabalho delas, assim, nesse sentido de troca mesmo, de amizade e de mulheres trabalhando na arte juntas, né? Foi muito importante, assim. Eu comecei com multimídia, né? Então gosto muito de fotografia e comecei a fazer interferência em fotografia de forma digital, fazendo no celular, fazendo em vídeo, sabe? Interferências assim, e achava aquilo legal. E é muito natural o meu processo, porque eu acabei viajei para São Paulo sem saber o que ia fazer, queria viajar, conhecer um pouco. E acabei caindo num lugar onde uma família me ofereceu um muro, assim, faz aí, trabalha 1 mês aí pra gente, fica aí. E eu não sabia nada, assim, eu tinha o meu trabalho, mas eu ficava com vergonha de expor, assim, tinha umas pinturas, uns desenhos, e aquilo, tipo, desabrochou durante 1 mês, assim, eu comecei a viver um processo de estúdio itinerante mesmo, de ir buscando e me deixando muito ver o que saía de dentro de mim. E quando eu volto, fiz residência artística também em Cunha, fiz em Ilhabela, trabalhei em São Paulo, fiz umas pinturas comerciais para São Paulo também. Outra coisa que me fez muito voltar foi porque eu estava num processo depressivo e esse reencontro aqui em Belém, quando eu volto, foi essencial para ver todo o meu trabalho e tapar alguns buracos assim que eu não entendia, tipo, de onde vêm as plantas. Então eu sou do Marajó, eu cresci numa cidade chamada Curralinho. O meu avô, ele fazia viagem entre Breves e Curralinho e Belém durante, sei lá, 10, 20 anos. E eu cresci viajando com ele nessa viagem. Então acaba que ficou uma memória afetiva que estava lá dentro e eu não sabia de onde vinha isso. E aí esse encontro com as meninas acabou também possibilitando esse enxergar de onde vêm essas plantas, sabe? Eu cresci vendo muito ilhas, né? Tipo, a gente vai viajando, vem olhando isso, Bahia. E eu nunca entendi de onde vinha essas formas. E é muito orgânico o que eu faço. Eu não aprendi, eu não fiz curso, eu não fiz nada. Eu fui fazendo as coisas como estava sentindo. Então, hoje eu vejo que eu já criei uma identidade visual muito forte, eu não fujo disso. Isso só se modifica de acordo com o trabalho que eu faço. E aí eu chego em Belém já para cair nesse projeto, fiz um trabalho para o Jimmy, que é um cantor daqui também. Ele, nessa época desse processo de me rever nessa cidade também, de me rever nesse processo de reconstrução mesmo e de até uma obra minha aqui que é sobre identidade, sobre rever minha identidade, quem eu era.
ela vem para isso, assim, esses projetos vieram para eu me ver de novo no meu local de origem. E aí, nesses projetos assim pequenos, tipo, fiz uma tela pro Jimmy para ele colocar no show dele, depois fiz outro trabalho na casa de um amigo, fui voltando a pintar. Quando a gente viajou para o Marajó para fazer o Mãe do Corpo, para dialogar sobre esses processos internos que a gente estava vivendo, vieram essas questões em forma de pintura. O meu trabalho ele é muito sobre plantas, é muito orgânico, mas ele criou forma no Mãe do Corpo. Virou uma pessoa, virou um personagem, algo inanimado, mas ele virou um corpo, sabe? Um corpo que ele fica transitando entre um feto e alguém que está se redescobrindo, sabe? Se redescobrindo num processo maior do que um processo artístico. Tipo, quando eu encontro Mãe do Corpo, é algo que acaba me mostrando mais de mim do que do projeto, assim. O reencontro também não é só de amizade, a gente estudou junto, fazia 2 anos que a gente não se via, então foi muito forte a conexão com a mãe, com o lugar de onde tu vem. Então isso acabou fechando esse molde, no sentido de que hoje eu sei quem eu sou, a identidade do meu trabalho, ela permeia isso. Então, de acordo com o local onde estiver, essa vegetação ela vai tomar uma proporção pequena ou grande, de acordo com como eu me senti naquele ambiente, né? Então, no Mãe do Corpo, a minha participação vem muito disso, assim, não vou fazer planos de pintar nada, eu vou ver o que vai sair, entendeu? E aí a gente acabou trabalhando até junto, eu e a Luísa também já pintava um pouco, e aí a gente se encontra em algumas instalações também, mas muito natural, assim, muito verdadeiro no sentido de fazer o que eu acredito, também não procuro criar uma identidade para o comercial. Eu acho que não é a hora ainda. Estar numa galeria nesse momento é expor tudo, assim, é me virar do avesso e as pessoas verem todo esse processo que eu passei, assim, também, junto com as meninas também. Então é um encontro coletivo mesmo. Então é difícil eu falar da minha forma de ver Mãe do Corpo e as coisas que eu passei, porque elas estiveram também nesse processo de se rever, de se aceitar, de crescer como pessoa, como artista. Então aqui é como se fosse um espelho de tudo que está dentro, a gente só fez expor, assim. Até um pouco, eu estava conversando com a Mari, até um pouco inocente a forma como a gente expôs, assim, acreditando muito em cada coisa, porque é cada parte da gente. Então, tipo, o Mãe do Corpo a gente dividiu no começo, vai ter 4 processos, né? Vai ter a ruptura, que quando algo te marca muito e tu faz daquilo algo, né? Tu reconstrói a partir daquilo. Então, o Mãe do Corpo vem para reconstruir a partir de uma ruptura algo que tu perdeu de essência dentro de ti. E aí eu venho muito natural, assim, não esperava muita coisa, e no final a gente achava não é muita coisa, e depois era muita coisa, sabe? Então, nesse processo que a gente tinha dividido, acabou que a gente viveu cada processo da forma que tinha, tanto que a última fase, que era do reencontro, foi muito natural, ela foi praticamente feita nos 2 últimos dias, que a gente não quis colocar nada, não é isso, não, a gente não sai, a gente não sentiu ainda, entendeu? E no final foi assim. Essa minha carreira é muito curta, as pessoas acham assim, legal, tu já tem uma vivência e tal, pra fora. Eu falei, não, gente, a minha carreira é muito curta, eu vivi tudo isso em 2 anos, entendeu? Então, tu pensa assim, minha primeira viagem foi em março do ano passado, e até agora muita coisa aconteceu, e muitos processos internos, né, pra isso vir à tona, sabe? Fiz curso de ilustração na faculdade, tipo, fiz uns 2, 3 meses antes de eu sair do curso, mas eu não absorvi nada daquilo. Porque aquilo não me cabia, não era daquela forma que eu queria me expressar. Eu queria que o que eu fizesse, tipo, como eu uso a linguagem tipo pintura para me expressar, fosse muito natural, entendeu? Então eu fiz um curso de nanquim, mas assim, aquilo me travava, não me fazia ir além, entendeu? Eu percebi que foram mais esses processos que me levaram para a pintura, porque a pintura ela é muito verdadeira, ela não mente. Ela não consegue, não desmerecendo outras linguagens, mas tu não consegue programar ela. Tu pode querer pintar uma bola, não vai ser uma bola se na tua cabeça não tiver bola, sabe? Tu vai pintar, sei lá, tu vai te pintar feliz, alguma coisa no olhar, uma expressão não vai sair igual. O teu desenho ele não mente, a pintura também não mente, entendeu? E aí eu vi na pintura essa verdade, assim, de tu expressar teus sentimentos, assim. E às vezes ela é mal interpretada, porque para as pessoas ela precisa ter uma forma, né?
tipo, isso é bonito, isso é belo, isso não é. Tanto que na Mãe do Corpo eu coloco justamente isso de não... Às vezes não é belo, tem gente que acha belo, tem gente que acha bizarro. Eu acho legal também bizarro, porque é um confronto com sentimentos, assim, com coisas que a pessoa sente. Ela acaba se identificando com um sentimento ruim, outras se identificam com um sentimento bom. Mas eu acho que a pintura acaba sendo a minha linguagem, assim, eu me aproprio dela agora, porque ela é muito verdadeira, ela consegue colocar pra fora, tipo, consigo vomitar através dela o que eu tô sentindo, não importa se, tipo, eu achar que, eu tô feliz pra pintar, não. Ela não vai mentir, entendeu? E ela vai sair algo que eu não me arrependa depois, porque aquilo era verdade, entendeu? A gente se separou na faculdade, eu precisava de outros caminhos, as meninas também precisavam de outros caminhos dela. A gente era muito amiga. Quando eu vou, passo 2 anos praticamente indo e voltando, né? E a gente se encontra no aniversário da Luísa, que é outra integrante, e falando sobre essas questões. O Coletivo Vênus ele já existia como a junção desse grupo também, que era da faculdade, que queriam trabalhar juntos. Então, para sintetizar a coisa, surgiu um coletivo de produzir artisticamente em coletivo, assim, sabe? Com várias visões sobre o mesmo assunto. A Luísa já tinha feito curta com a Luísa na faculdade. E aí, quando a gente pensa nesses processos e conversa sobre eles, a gente pensa em algo. Como a gente é de linguagem artística, a gente pensa, vamos transformar isso em arte, né? Vamos dialogar isso através da arte. E todas tiveram passado por alguns processos. A gente teve mais 2 amigos que trabalharam com a gente nessa exposição, que se doaram mesmo, tanto para a escrita quanto para ser fotografado, para fazer uma performance, né, lá no Marajó. E aí a gente pensa sobre isso e pensa em viajar, assim, em sair um pouco daqui, né, de todo esse trânsito. Belém tem um trânsito assim, energético e de eventos e de conquistar as coisas, e parece que é tudo muito apertado para todo mundo, então tu precisa se deslocar um pouco daqui para perceber onde tu cabe nesse espaço, né? E qual é o teu local de fala também. Então a Mari convida a gente para ir para casa da mãe dela, elas me convidam a fazer parte desse coletivo, né? E esse projeto acabou sendo para 5 pessoas, acabou que ficou só nós 3, né? E aí lá no Marajó, na Tatazinha, que é onde a mãe dela reside, ela é de lá também, e a gente começa a falar sobre os processos e Mãe do Corpo começa a nascer sozinha. Mãe do Corpo só veio depois dos processos, do início dos processos, né? E aí a Mari fala, olha, tem uma expressão aqui sobre o que é Mãe do Corpo. É isso, sintetizado numa expressão, né? As pessoas falam que é crença, eu acredito que exista, né? E aí a gente usa essa expressão no Mãe do Corpo para falar sobre esses processos humanos, né, que a gente passa, processo de ruptura, de vazio, de readaptação, de reencontro. E todo mundo vivendo isso no mesmo momento que está fazendo um projeto que a gente não sabe o que vai dar. Veio o prêmio, a gente falou, não, a gente vai se inscrever, vamos escrever, foi. Sem a pretensão de passar no edital, mas com a pretensão de realizar, fechar o projeto e me inscrever. Não, a gente vai fazer isso porque a gente precisa começar algo, assim, precisa falar sobre isso agora. E a gente começa a vomitar esse processo de acordo com os processos criados na exposição. A pintura foi tudo muito, muito orgânico, assim, sabe? A gente viveu isso real, assim, todo dia. A gente, lá em casa, virou um ateliê para 3 meninas trabalhando, tipo, 4 meses convivendo juntas. Aí tu imagina, muita conversa, muito confronto, assim, bom, sabe? Não é confronto algo ruim, não aquilo que te confronta, que faz tu ver algumas coisas que tu não via antes. E aí a gente conversou com as parteiras, porque a gente queria também se aprofundar sobre o que é Mãe do Corpo, pra gente não falar algo que a gente não foi viver, a gente foi viver isso, entende? E aí a gente traz isso pra cá e começa a mesclar com a nossa realidade daqui. Eu e a Mari, a gente é do Marajó, mas a Luísa é daqui, então a gente começa a fazer essa fusão de um olhar de fora, um olhar de dentro e um olhar, tipo, que é coletivo, né? Porque ao mesmo tempo que ela é daqui, a gente também vive a mesma realidade, entendeu? A gente convive no mesmo e habita no mesmo espaço. E Mãe do Corpo começa a surgir assim, a gente começou a aprender a fazer as coisas no Mãe do Corpo, várias coisas a gente aprendeu sozinha, assim, sabe? Foi bem assim, não, esse processo é só de vocês precisam viver isso sem tantos apoios. A gente teve muito apoio de família, amigos, mas era algo que parecia que, não, vocês têm que fazer isso, entende? E foi todo pensado assim, de forma que toda a obra nascesse de uma forma orgânica, sabe? A gente não se pressionou a fazer algo, não, a gente precisa
A gente deixava em stand-by uma coisa, ia fazer outra, e ficava lixando um gesso, ficava lixando um barro, mexendo no barro, e tinha dias que a gente não fazia nada, assim, ficava conversando, sabe? Conversando, olhando o céu, falando sobre os processos da vida que a gente estava vivendo ao mesmo tempo. E tudo isso foi construído desses processos, assim, acho que é por isso que é tão forte pra gente, assim, é muito orgânico, sabe? A gente sabe que existem locais de fala, existem locais que tu não vê muitas mulheres participando, e, tipo, a galeria disponibilizou, abriu para um coletivo novo, para uma ideia que talvez as pessoas não discutam tanto, os processos humanos acabam sendo maquiados demais. A gente tentou mostrar que existe beleza também nesses processos e que é possível tu fazer algo que tu acredita com o que tu vive, sabe? Acho que a arte não pode mentir nesse sentido, assim. Eu acho que, não sei para as pessoas, mas pra gente deu muito certo isso porque foi verdadeiro. A gente não... No começo a gente achava melhor a gente mostrar nosso rosto, melhor que as coisas não fossem tão pessoais, mas acabou se tornando porque era o nosso reencontro, entendeu? A Mãe do Corpo traz esse reencontro pra gente, assim, não só como amigas e parceiras de trabalho, mas como ser humano, assim, é um reencontro para cada uma, sabe? Consigo mesmo, assim. E aí a gente espera que usar essa ferramenta da arte, esse espaço, para dialogar isso, para cutucar uma ferida assim, que alguém não queira tocar, ou olhar o seu processo de forma mais branda, sabe? Tipo, mais verdadeira, tipo, ver que todo mundo passa e a arte é para isso, não é para incomodar no sentido ruim, é para incomodar no sentido que tu acaba te locomovendo de um espaço que é confortável, mas que não te move para nada maior, assim, sabe? Eu vou falar assim, o que eu queria ter escutado é que o que eu faço vale tanto do que quem está numa faculdade ou quem tem 10 anos de carreira vale, entende? Porque essas pessoas começaram também de um rabisco, de uma tinta na parede, de um muro que pegou. Eu comecei de um muro, de uma forma assim, sem pretensão de ganhar dinheiro, de comunicar nada. Era só o que eu estava sentindo naquele momento, assim. E às vezes se comparar com o que já é feito não traz nada novo. Não precisa de coisas repetitivas ou basear nosso trabalho no trabalho de outra pessoa que já existe. Que bom que existe aquele trabalho, que ele é belo e que ele comunica. Mas o que tu quer comunicar, entende? Hoje eu penso assim, se a gente tivesse falado, porque a gente falou no começo, talvez não seja pra gente, a gente não vai passar Mas se a gente não tentar e fazer parte desses espaços, se a gente não se meter a cara, se inscrever de uma forma e com um projeto, com algo que seja algo que te toque, que seja verdadeiro, não muda nada, entendeu? A gente não precisa de coisas repetitivas ou coisas que alguém já faz. Tu precisa fazer o que tu acredita e não o que o outro faz e meter o pé na porta, assim. E principalmente eu falo para mulheres, assim, sabe? A gente tem um espaço meio limitado, não só aqui em Belém, mas no Brasil todo. Eu percebi isso viajando para fora. Tem um preconceito, então ou tu te faz valer das coisas que tu tem, que tu acredita, ou ninguém vai fazer. Então a gente tem que chegar com os dois pés assim mesmo e mostrar a nossa verdade. Principalmente tem que ser verdadeiro, sabe? E se é isso, existe lugar para todo mundo, no sentido de que as coisas se atraem, sabe? E não desistirem assim, nem guardarem o que vocês fazem no bolso ou esconderem isso. Alguém vai olhar isso com valor, sabe? Assim como a gente tem que olhar também. É isso.